Aleluia, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui para a gente louvar junto ao Senhor. Coloque-se de pé com muita alegria, com muito amor no seu coração. Que bom que você sintonizou aí na TV Plan para estar recebendo do Senhor uma mensagem diretamente do coração dele. Que a graça, ela alcance a sua vida aí onde você está. E que você possa vir um dia estar adorando aqui com a gente também, que eu sei que o Senhor, Ele vai te alcançar. E glória a Deus porque nós estamos aqui, glória a Deus porque foi o amor e a alegria do Senhor, ela é suficiente nas nossas vidas, amém? Vamos lá? De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não
aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 amém. Ai, que delícia cantar essas músicas pro Senhor, né, gente? São músicas que enchem o nosso coração. São músicas que trazem a paz do Senhor pra gente. São músicas que engrandecem o nome do Senhor. E é isso que nós estamos aqui para fazer hoje. Dizer ao Senhor que grande é o nome dEle. Que grande é o nosso Deus, maior do que tudo, maior do que todos, maior do que os nossos problemas. Este é o Deus que nós servimos, aleluia. Majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande
Que bom é saber que o Senhor é grande. Aleluias ao Senhor. Mais uma vez essa introdução para o Senhor. Mesmo na escura noite, eu correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo o que sou. Diga isso ao Senhor, mesmo na escura noite, eu correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo que sou. Jesus, eu espero somente
atrai. Com irresistível graça te dou tudo o que sou. És o amor, és o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça te dou tudo o que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça te dou tudo o que sou. E te dou tudo o que sou. E te dou tudo o que sou. Aleluia, Jesus. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é desejável. Enquanto a religião nos afasta de Deus, Cristo nos aproxima do Pai. O Espírito Santo nos aproxima de Deus, nos revela, e quanto mais Ele nos revela, mais nós conhecemos. Quanto mais conhecemos, mais nos apegamos. Quanto nos apegamos, mais dependemos. Quanto mais dependemos, mais temos experimentado da manifestação da abundante graça dele em nossas vidas. Espírito Santo, que nessa noite a tua graça, a tua revelação, a tua voz sejam ouvidos de nós, por nós. A tua direção, o teu cuidado, a tua segurança. Que tudo isso seja transmitido aos nossos corações. Que as nossas vidas sejam seguras. Que nós nos sintamos seguros em Ti, não em nós. Não nas nossas obras, nos nossos feitos. Que nós venhamos cada dia mais apoiar menos em nós e mais em Ti, Jesus. E para isso, só se você conhecê-lo. Por isso o Espírito Santo veio, para nos guiar a toda a verdade, nos revelar a beleza, a grandeza e a suficiência de Cristo, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Aleluia, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez. E o Senhor já nos deu e nós estamos aqui para receber, pela fé, na Tua graça, no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senta aí. Deus tem coisa boa para nós hoje. Isso. Deixa a criançada correr para lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho falado que eu tenho vivido. Eu tenho vivido momentos, dias muito bons com Deus. Um conhecimento, um entendimento, uma revelação muito diferente daquilo que eu tinha, daquilo que eu aprendi. Isso tem feito muito bem para a minha vida. Tem me trazido muita segurança, muita paz, muito descanso, muita segurança de saber, Ele fez. Ele é maravilhoso. Ele fez todas as coisas, são todas. Quando você e eu tivermos a mesma fé, não é a mesma fé, nós tivemos o mesmo descanso que a nossa fé nos proporcionou na salvação de Cristo e em Cristo. O que significa isso? Teve um dia na minha vida, faz 16 anos, que eu descansei de me esforçar, de merecer ou de buscar a minha salvação. Faz 16 anos que eu descansei, que pode chegar quem for para falar para mim, Marcelo, isso está errado. Tá, mas não é assim que funciona. Tá. Se vier a terceira vez, não vai ser só um tá, não. Vai ser, some daqui, para.
Quando você e eu tivermos esse mesmo descanso de que não fui eu quem conquistei, não foi pelo meu mérito, não foi pelo meu esforço, mas foi pela minha fé no que Jesus já fez. Quando nós tivermos a mesma fé, o mesmo descanso que trouxe, a mesma fé que trouxe descanso para a nossa salvação, quando nós tivermos a mesma fé na graça, no amor, na paz, na saúde, na riqueza, a nossa vida ela vai sendo mudada. Você vai começando a descansar. Quando eu falo descansar, não é começando a parar de trabalhar, começando a fazer coisa errada. Não, não, não. Você vai parando de depender de você cada dia mais. E você vai dependendo dele. Você entendeu essa comparação? Você tem algum problema, alguma dificuldade, algum peso sobre a tua salvação? Não, sabe por quê? Porque ela não dependeu de você, ela dependeu de Cristo e você creu. E o resto que ele já fez, que ele já liberou? Porque a tua salvação, teve um dia que você creu, pá, a salvação de Cristo, vem em mim. Ele não morreu no dia que você aceitou. Ele tinha morrido há 2000 anos. E em 2000 anos depois, 2005 anos depois, 2010 anos depois, um dia, o Evangelho chegou em você, você, pá, esse é meu, vou ser salvo. Eu creio em Jesus, ele morreu por mim, eu aceito a salvação. Da mesma forma que a salvação está aí para todo mundo. A saúde está para todo mundo. Ela foi gerada lá na cruz. Ela não está sendo gerada hoje, não. Ela não é gerada por mérito, por obra, não. Ela já foi gerada. Ela está aí. Creia. Pá, é minha. Eu tomo posse, eu creio na riqueza. 2 Coríntios 2, 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9 diz, pois conheceis a graça, é um favor, é uma dádiva, é um presente. De Cristo Jesus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós. A riqueza de Cristo já foi liberada. A paz de Cristo já foi conquistada. A saúde de Cristo já foi conquistada por Ele, pelo esforço dEle. Da mesma forma que você alcançou, pela fé, a salvação, alcance as outras coisas que já foram feitas e liberadas e dadas. Você precisa entender que já foi feito e já foi dado. Você precisa pegar. Você não pegou a salvação? Quem já pegou a salvação de Cristo? Levanta a mão. Entende o que eu estou dizendo? Pegar a salvação. Teve um dia que o Evangelho, a palavra da salvação, que Cristo morreu por você, chegou aos teus ouvidos e você falou assim, eu quero. Jesus falou, é tua. Ou Ele colocou normas, métodos, cursos para você ser salvo? Não. Ele falou assim, você crê? Crê. Então, a partir de hoje você é meu filho. As outras dádivas, as outras, da mesma forma. Mas não é sobre isso que eu vou pregar hoje, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Eu quero que você descanse na graça. Eu quero que você descanse, a palavra é essa, descanso. Que você pare de se cobrar, de se punir, de se condenar ou ser condenado. Eu quero que você descanse em Cristo. Eu quero que você olhe só para Ele, que você ouça somente Ele. Eu quero o que Jesus, porque o que eu estou dizendo aqui é exatamente o que Deus disse, o que Deus falou, o autor das alianças, da antiga aliança e da nova aliança. Cristo, Deus é o autor da aliança. Mateus capítulo 17, texto que acho que muitos conhecem, diz assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, o Monte Hermon. E ele foi transformado, transfigurado, ele mudou de forma diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Jesus pega João, Pedro e Tiago, sobe no monte. E na hora que ele está lá no monte, o rosto dele começa a brilhar como o sol, as vestes dele começam a resplandecer, ele foi transfigurado, ele foi transformado, ele mudou de forma. É como se Jesus, ali ele estava em forma humana, e ele assumiu, ele foi transfigurado na forma celestial, na forma divina, diante de Pedro, João e Tiago. E quando Jesus tinha se transformado, apareceu juntamente com Jesus, Elias e Moisés. Moisés representando a lei.
Moisés foi o mediador da lei. Moisés recebeu a lei, recebeu as 2 tábuas da aliança, contendo os 10 mandamentos, e passou para o povo. O que era a lei? A lei eram as regras, eram as normas estabelecidas por Deus para um relacionamento, um homem com outro homem. Quando eu falo homem, um relacionamento natural. Como que eu devo me portar em relação a Leonice? Como que eu devo me portar em relação ao João? Como que eu devo me portar no meio de uma sociedade? E um relacionamento de baixo para cima, um relacionamento com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, paraná. Depois lá, não matarás, não mentirás, não cobiçarás, não faça isso. Então, os 4 primeiros mandamentos eram um relacionamento de um homem com Deus. E do 6º ao 10º mandamento, do 5º ao 10º mandamento, era um relacionamento do homem com o seu semelhante. A lei de Moisés, ela foi dada por quê? Porque estavam havendo transgressões. Abra sua Bíblia aí, deixa uma marcadinha aí. Você que tem Bíblia, você leva vantagem. Vai lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Aqui vai falar qual que é o propósito da lei, qual que é a razão da lei. Gálatas capítulo 3, verso 19. Todo mundo achou aí? Amém ou misericórdia? Então vamos embora. Qual, pois, a razão da lei? Por que Deus deu a lei? Qual que foi o motivo da vinda da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Anjos deram a lei para Moisés, que foi o mediador. Mas essa aqui está dizendo, ela foi promulgada por meio de anjos pelo mediador, ela foi adicionada por causa das transgressões. Deus, então, ele estabeleceu normas. Por que existe um radar aqui na João Pinheiro de 60 quilômetros? Porque estava tendo o quê? Descumprimento. Antes de ter o radar, então não tinha lei, não tinha limite de velocidade. Agora são 60 quilômetros por hora. Antes quem andava 60, 70, 100, 150, não tinha problema nenhum porque não tinha lei. Mas o que viver sem a lei estava acontecendo? Um monte de acidente. Então a pessoa ela transgredia a velocidade, sem ter limite de velocidade, ela andava do jeito que ela queria andar. Eu estou a fim de andar a 100 por hora aqui na João Pinheiro, ela andava. Só que a transgressão da lei, a transgressão que não era nem da lei ainda, porque não tinha um limite, mas o andar sem limite provocava acidente. Então, a prefeitura falou assim, vamos colocar um limite. Agora, se ultrapassar, agora eu estou transgredindo a lei, agora vem uma multa. O que Deus fez lá atrás? O povo estava sem ordem, sem limite, o povo estava sem regra, estava sem nada. Espera aí, para a gente ter um bom relacionamento, eu vou colocar algumas normas. Para você ter um bom relacionamento com os outros semelhantes seus, eu vou colocar algumas normas. E o povo viveu debaixo dessa norma. E viver debaixo da lei era assim, se você cumprisse a lei, se você obedecesse a lei, você teria acesso a Deus e seria merecedor, porque você fez a sua parte, Deus te recompensaria, te retribuiria. Assim era o tempo de Moisés. Assim foi do tempo de Moisés até a morte e a ressurreição de Cristo. A lei ela não foi concluída, não foi cumprida com o nascimento de Cristo. A lei, na verdade, ela só terminou entre a sexta-feira e o domingo, através da morte e da ressurreição de Jesus. Quando ele veio, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu todos os requisitos necessários da lei moral, os 10 mandamentos, e das leis chamadas cerimoniais. O que era a lei cerimonial? Quando existia pecado, a pessoa procurava o sacerdote, contava o pecado para ele, dependendo da transgressão, dependendo do tamanho do pecado, dependendo do tamanho da ofensa, ou um par de rolinha era sacrificado, ou um boi, um carneiro, um cordeiro, uma ovelha, um bezerro. Então essas eram as leis cerimoniais. Então Jesus ele veio e ele cumpriu toda a lei dos 10 mandamentos e a lei cerimonial. O que diz aqui que nós acabamos de ler? A lei
foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Existia uma promessa. Quem que apareceu junto com Moisés? Quem? Elias. Jesus se transfigura, Jesus se transforma, Jesus, o Filho de Deus. De um lado, Moisés representando a lei, e do outro lado, Elias representando os profetas. O profeta, o que ele era? Ele tinha duas funções principais, os profetas do Antigo Testamento. Eles profetizavam a favor e contra Israel. Quando o povo andava em desobediência, vinha o profeta e falava: convertei-vos dos seus maus caminhos, volte para o Senhor, buscai o Senhor enquanto é tempo. Profetizava também a respeito do futuro de Israel. Eis que virá dias que eu levantarei um renovo, suscitarei um renovo entre vós, falando de Cristo, falando de Jesus. Lá em Jeremias, sabe lá em Jeremias, quer ver que bacana isso? Jeremias 31. Então, de um lado, o profeta profetizava contra Israel, e do outro lado, o profeta ele profetizava em relação ao futuro de Israel. Isso. Jeremias 31, 31. Falando a respeito de Israel, falando do futuro de Israel. Olha o que ele diz. Eis aí vem dias. Então, o profeta profetizando, falando num futuro. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porquanto esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Por quê? Porque vão nascer de novo, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Qualquer dia desse eu quero pregar só sobre isso, sobre Jesus não se lembrar mais dos nossos pecados. Você vai ficar mais em paz. O profeta profetizava contra Israel quando ele estava em desobediência, e o profeta profetizava a favor de Israel, falando assim, vai ter um dia, vai existir um dia em que essa velha aliança firmada nos 10 mandamentos, firmado nas leis cerimoniais, firmado no sangue do Cordeiro, firmado nesses sacrifícios que ocorrem todos os anos, todos os dias, vai existir um tempo novo para vocês. Nesse tempo novo, eu serei o seu Deus, você vai ser o meu povo. Você não vai viver mais de pode e não pode, porque essa lei, essa palavra, essa revelação, ela vai estar dentro de você e você vai viver em liberdade. Você vai ter certeza de que eu amo, você vai ter certeza que você tem acesso a mim, você vai ter certeza de que quando você errar, o sacrifício não vai precisar ser feito. Você vai olhar para a cruz vazia e vai entender que o sacrifício já foi feito e você vai viver desse sacrifício. E se você acha que isso é viver, pode viver no pecado, pode, não, é exatamente o contrário. Quem mais conhece a graça, quem vai se aprofundando na graça, vai ficando cada dia mais livre do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei de Moisés, mas estáis debaixo da graça do Senhor. Amém? Vamos voltar lá para Mateus 17. Mateus 17. O que diz aí? Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia. E as suas vestes tornaram brancas como a luz, e eis que apareceram a lei de um lado e o profeta do outro, falando com ele. Nós lemos ali em Gálatas que diz que, qual foi a razão da lei? A lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. De um lado está falando da lei, Moisés, e do outro lado está falando do profeta. O profeta profetizou que um dia viria o descendente. Não eram os descendentes. Era o descendente, com um só, um descendente, no singular, não no plural. Hoje nós somos os descendentes, os herdeiros, os filhos, mas aqui ele estava falando, a lei foi adicionada até que viesse o descendente, até que viesse Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, você precisa ler isso. Romanos capítulo 10, verso 4. O que está escrito aí? Porque o fim da lei é quem? Moisés, Elias ou Cristo? Cristo. Ele não está falando só de Jesus. O fim da lei é Cristo.
O ungido de Deus, aquele que era o descendente profetizado, aquele que viria. Viria para quê? Para cumprir a lei, para pagar todo o preço da lei, para satisfazer todas as exigências da lei, para ser o sacrifício da lei. Porque o fim da lei é Cristo para justiça, para inocentar, para te justificar todo aquele que crê. Antes, as pessoas eram justificadas pela obediência da lei. Versículo de baixo, o que diz? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas agora Cristo veio, ele está falando, aquele que crê na minha justiça, crê no meu sacrifício, crê na minha obra, ele é justificado não pela obediência à lei, mas ele é justificado pela fé na minha obra, no meu sacrifício. O fim da lei, a palavra fim nesse texto aqui, ele tem dois significados. O fim como ponto final, como término, ou seja, o descendente veio, acabou o tempo da lei, acabou o tempo da profecia, em relação a que Jesus viria. Fim como término e fim como finalidade. Jesus veio para ser o alvo da lei, o cumpridor da lei, aquele que teria condições plenas de satisfazer todos os requisitos da lei. Tem gente que acha que é fácil cumprir a lei. Mateus capítulo 5. Não, eu dou conta, eu não mato, eu não roubo, então tá bom. Vamos ver se você dá conta de cumprir a lei. Romanos 5, 21. Mateus 5, 21 diz o quê? Jesus falando, palavras de Jesus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? O que vocês ouviram? Jesus chamando a turma ali, fariseu, discípulo, todo mundo, ele falou assim, o que vocês ouviram lá atrás? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, é um mandamento. E quem matar está sujeito a julgamento. E o julgamento era o seguinte, matou, você também vai ser morto. Esse era o julgamento. A lei moral falava não matarás, e a lei cerimonial falava se você matar, você vai ser morto. Era o julgamento da lei. Jesus pega e fala assim, então tá bom. Mas eu nunca matei, pastor, então eu sou um cumpridor da lei. Jesus falou assim, deixa eu trazer a verdade para vocês. A revelação daquilo que Deus lá atrás falou, mas vocês não tinham ouvido para ouvir. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você já se irou? Quem já ficou irado alguma vez, levanta a mão. Naquele tempo, quando Deus falou assim, não mate, se você odiar o seu irmão, você está matando o seu irmão. Se você ficar irado contra o seu irmão, você está sujeito a julgamento, você é um réu. Será que você e eu, se vivêssemos no tempo da lei, será que nós estaríamos vivos ainda? Eu acho que não. O julgamento já teria vindo e nós já teríamos sido tirados da face da terra. Por quê? Porque o julgamento era morte. Olha aqui o de baixo, do adultério. Não, eu sou fiel, nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Tá. Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito? O que a lei falava? Não adulterarás. Eu, porém, deixa eu falar para vocês o que de verdade significava não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Levanta a mão, não. Será que nós já, homens e mulheres, será que nós já não adulteramos? E aí? Você lembra de João capítulo 8, a mulher que foi pega em flagrante adultério? Segundo a lei de Moisés, tais mulheres merecem ser apedrejadas. Não, pastor, mas ninguém nunca me pegou. Você acha, a Bíblia diz que Deus, o homem vê para o lado de fora, vê a aparência. Deus vê o coração. Deixa eu ver o teu coração, Marcelo. Se está limpo, se você nunca matou, se você nunca adulterou, se você... Marcelo, você é digno de julgamento. E aí? Será que somos cumpridores da lei? Será que podemos ainda continuar dependendo de Moisés? O descendente já veio, ele veio para cumprir a lei.
Ele veio para satisfazer todas as exigências da lei. A Bíblia diz que se o sangue de touro e bodes, carneiro, cordeiro, ovelha, pombinha, se o touro deles no Antigo Testamento purificava, cobria, não tirava, mas cobria muito mais o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo. E eu vou viver do Antigo Testamento, eu vou viver das minhas obras. Eu vou me enganar achando que eu estou cumprindo e satisfazendo a lei de Moisés? Você acha que eu dou conta? Você acha que eu sou perfeito? Você acha que eu dou conta de fazer isso? E ainda que eu me esforçasse para ser um cumpridor da lei de Moisés, o problema não são os pecados que eu cometo, a questão principal e primordial é a condição em pecado que eu nasci. Eu não me tornei um pecador por cometer pecados. Eu cometo pecados porque eu nasci em pecado. Amém? Você entende isso? Tem gente que bate no peito e nessa lei simples, nessa lei dos antigos, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu não minto, eu não faço essas coisas que a lei proíbe. Tudo bem. Então, se eu cumpridor da lei? Sou. Tudo bem. Mas e o pecado que você nasceu? Quem que arranca esse pecado de você? Por isso que João Batista, quando olhou para Jesus, ele olhou para Jesus e falou assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele arranca, antigamente só cobria. O pecado ele não era arrancado, tirado, o pecado era coberto. E agora vem Jesus e ele arranca o pecado da minha vida. Por isso que eu não tenho pecado mais. Por isso que quando ele olha para mim, ele vê o sangue de Cristo na minha vida e eu não te trato mais como um pecador, Marcelo, eu te trato como um filho, sabendo que filhos erram. Mas sabendo outra coisa, que o erro é ruim. Quem gosta de errar, levanta a mão. Ninguém gosta. Mas não é porque eu erro que eu deixo de ser filho, porque o pecado, ele foi tirado. Jesus, de um lado a lei, Moisés, e do outro lado o profeta. Do outro lado, aquele que profetizava a vinda de Jesus. Vamos voltar lá. Mateus 17. Quando Pedro viu isso, voltemos ao monte. Jesus, João, Pedro, Tiago. Jesus e os três. Quando Pedro, versículo 4. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se você quiser, faremos aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E ele falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que veio da nuvem uma voz dizia, para Pedro, você está enganado. Pedro, não é nada disso, Pedro. Você tá misturando as alianças, Pedro. Você não está discernindo o tempo, Pedro, que está chegando, Pedro. Pedro, quando ele viu Jesus, que ele já estava experimentando uns milagres, umas coisas bacanas com Jesus. Ele olha para a lei, olha para Moisés e fala, rapaz, Moisés. E Elias, representando os profetas, ele falou assim, eu estou no céu. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não quero... Pedro tinha família, Pedro tinha sogra, Pedro tinha filho, Pedro tinha profissão, Pedro tinha tudo. Ele pegou e falou assim, o quê? Eu estou no melhor lugar do mundo. Eu tenho um que faz milagre, eu tenho um que me fala o que é certo, o que é errado, que é a lei, e eu tenho um que profetiza, um que fala profecias para a minha vida. Eu estou no melhor lugar do mundo, vamos fazer 3 tendas aqui, eu não preciso nem ficar na tenda, só de eu ficar perto de vocês já estou bom. Só de ficar perto de vocês eu já estou santo, só para ficar perto de vocês eu sou perfeito, porque está Jesus, está a lei, está o profeta. Falava Pedro ainda quando no meio desceu uma nuvem, do meio da nuvem veio uma voz e falou assim, Pedro, para, você não está sabendo discernir o tempo. O que ele disse? Este é o meu filho, Moisés não é meu filho, Elias não é meu filho, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em aquilo que me agrada. Ele, ponto e vírgula, ele diz o quê? Chegou o tempo de você ouvir Cristo. Acabou o tempo de Moisés. Acabou o tempo da profecia. Ô Pedro, você não está entendendo que ele é o resultado da profecia? Se o descendente veio, a lei foi cumprida.
Se o descendente apareceu, foi porque o profeta que profetizava, agora não precisa mais do profeta. Estou falando nesse aspecto. O profeta que profetizava a respeito da vinda de Jesus, ele é o resultado da profecia, ele é a conclusão da profecia, não precisa mais de profeta, não precisa mais de Elias, ele já veio. Elias com João Batista, eles eram chamados os preparadores da volta do Senhor. João Batista, a Bíblia diz, Jesus fala que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Mas espera aí, Jesus falando que João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento no Novo Testamento, porque o Novo Testamento, a nova aliança de verdade, ela só começou para nós, para separar em termos de livros, no livro de Atos. Porque o finalzinho dos 4 evangelhos foi quando foi cumprida a lei. Quando foi a morte de Cristo, satisfez todas as exigências da lei. E quando a ressurreição de Cristo me tornou justo, não por aquilo que eu faço, a obediência que decorre da lei, mas a obediência que é firmada na fé em Cristo Jesus. João Batista era aquele, eis aí vem dias que vai aparecer um aqui que eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. João Batista foi o último profeta que profetizava a respeito da vinda de Jesus. Se Jesus já veio, qual que é o motivo de João Batista? Não precisa mais. Qual que é o motivo de Elias? Não precisa mais. Se a lei foi cumprida, qual que é o motivo de Moisés agora? Não precisa mais. A ele ouvir. Acabou. Não é mais tempo de ouvir lei, de depender da lei, de se esforçar para ser merecedor da dádiva de Deus, dos presentes de Deus, ou não eram presentes, eram recompensas. Porque quando você faz algo, não é presente que você está recebendo, é recompensa, porque é você quem está fazendo. Agora, quando você não faz, mas crê, Romanos 4, 4 ou 3, vamos ver aqui. Romanos capítulo 4. Romanos 4, 4. Só para afirmar isso que eu estou te dizendo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Amém? Trabalha 30 dias, no final do mês, o patrão não está te dando um presente, ele está recompensando o que você fez durante 30 dias. Isso não é favor, isso é dívida. O patrão tem uma dívida com você. Verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, que torna o ímpio justo, que perdoa os pecados dele, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Pastor, o que é isso? Então eu vou parar de trabalhar e vou viver da fé. Não é isso que está falando. Aqui está falando do que é um esforço próprio e você ser recompensado por aquilo que você fez. E o versículo de baixo está falando o seguinte: quando você crê que Jesus fez, você crê naquilo que Jesus fez, você recebe a justiça de Jesus na tua vida. Você recebe o quê? Você é justo, você é inocente, você é perdoado. Que ano que nós vivemos? 2000 e... Você já teve esse discernimento que Pedro não teve? E eu entendo Pedro, porque Pedro, Jesus, ele nasceu, o que eu falo, ele nasceu sob a lei, como diz a palavra, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei e ele deu um passo que demorou 33 anos para ele terminar esse passo dele. Foi quando ele morreu e ressuscitou. Ele cumpriu a lei durante a vida dele, durante a morte e a ressurreição dele. Pedro, ele ficou meio confuso ali, porque ele estava na transição da lei para a graça. Agora você e eu, nós não estamos na transição. Nós não estamos aqui, nós não podemos mais permitir que as pessoas coloquem julgo sobre as nossas vidas de lei. Eu não posso permitir mais que uma pessoa chegue para mim e fale assim: você está em pecado porque você tem trabalhado no dia de sábado. O sábado era o 4º mandamento da lei de Moisés. E Jesus, ele pega e fala assim: ó, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sábado. Mas o sábado foi feito para dar descanso. Eu sou o teu descanso. Vinde a mim, não vem para o sábado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde e achareis descanso para a sua alma, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus é o meu descanso, Jesus é o meu sábado. Eu não estou mais, eu não estou entre as alianças. Faz 2015 anos que nós já estamos na nova aliança. Eis que firmarei nova aliança. O que é o Novo Testamento? É a nova aliança. É um novo tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Não mais baseado no sacrifício, não mais baseado na lei, não mais baseado nas profecias, nas promessas, mas baseado no cumprimento da promessa, no cumprimento da profecia, que é Cristo o descendente, aquele que veio, ele cumpriu a lei. Ele é o descendente. Eu não vivo mais debaixo da lei. O cumprimento da lei está dentro de mim. Pastor, você mata? Eu não preciso de Cristo para saber que matar é errado. Existe uma lei dentro de mim hoje, que é a lei de Cristo. Sabe qual que é? Aquilo que eu não gostaria que os outros fizessem comigo, eu não faço para os outros. Essa é a lei de Cristo. Eu procuro viver assim com as pessoas. Como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de ser recebido? Como que eu gostaria disso ou daquilo? Então eu procuro fazer assim. Porque Cristo está dentro de mim. A nova vida está dentro de mim. Mateus 17. Esse é o meu filho amado. Acabou o tempo de Elias e Moisés. Ele é o cumprimento da promessa. Ele é aquele que cumpre a lei. Chegou o tempo de você ouvi-lo. Abra sua Bíblia em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de... E a fé vem pelo ouvir e ouvir. Na tradução da King James é bacana, que fala assim, ó, vem pelo ouvir as boas novas e as boas novas de Cristo. O que é o Evangelho? Boas novas. Eu morri por você, Marcelo. Eu ressuscitei por você. Eu me empobreci por você. Eu me enfermei por você. Eu fui castigado por você. Eu por você. Eu por você. Eu. Marcelo, receba. Receba a vida eterna. Receba saúde. Receba a vida próspera. Receba paz. Receba... Não é mais o teu esforço. Não é mais a tua obediência. Antigamente, na antiga aliança, o foco era a obediência. No Novo Testamento, na nova aliança, o foco é a fé. A fé gera obediência, e não obediência gera fé. No Antigo Testamento, na antiga aliança, na forma antiga de se relacionar com Deus, Deus exigia obediência para que Ele pudesse abençoar. No Novo Testamento, na nova aliança, Cristo cumpriu toda a lei. Cristo morreu e ressuscitou. Isso é a graça. O que é a graça? A morte e a ressurreição de Jesus. E quando você crê, não mais você obedece, mas você crê. Em primeiro lugar, você crê. Aí aquela verdade entra dentro de você. Você vai viver baseado naquela verdade. Joseph Prince, ele fala assim, uma crença correta gera uma vida correta. Uma crença errada gera uma vida errada. Se você crê de forma correta, você vai ter uma vida correta. Sem esforço, sem luta. Porque não é externo, não é aparente, é de dentro para fora. Eu mudei. É a chamada nova natureza. Então, antes tinha uma natureza dentro de mim que gerava só coisa que não prestava. Agora existe uma nova natureza que vai gerar frutos segundo o Espírito. Antes eram obras da carne, feitos da carne. Agora é um fruto do Espírito. Não é fruto do Marcelo, é fruto do Espírito meu que nasceu de novo, aliado com Cristo, ele vai gerar frutos segundo a sua nova espécie. Amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ouça o Evangelho. Leia os Evangelhos, e leia principalmente as cartas do apóstolo Paulo.
Leia Romanos, leia Gálatas, leia Efésios, leia Colossenses. Você vai conhecer Cristo, você vai conhecer as dádivas. Dádivas são presentes, são ofertas. Da mesma forma que você foi salvo pela fé no sacrifício de Jesus, Deus deseja que você também seja salvo. Você precisa ser salvo do quê? Da miséria. Creia que Jesus, sendo rico, ele se empobreceu e para te enriquecer. Ah, pastor, mas isso parece que é fácil demais. E você vai trabalhar, e Deus vai te dar sabedoria, Deus vai fazer milagres, meu irmão. Deus vai... Eu não vou pregar sobre isso, mas eu preciso te falar isso. A gente acha que era aquilo assim, bem, ser salvo eu não dava conta, então eu dependi de Cristo. Mas as outras coisas, eu dou conta. Meu irmão, você não dá conta. Enquanto você achar que você dá conta, você vai se conscientizar, você vai gostar de ouvir aquele evangelho que diz assim, mas tem a sua parte é fazer isso. Cristo fez a dele, agora tem a tua. Não é a minha parte, é a minha fé. Você vai trabalhar crendo. Uma coisa é trabalhar na dúvida. Uma coisa é trabalhar inseguro. Uma coisa é trabalhar dependendo do seu esforço. Uma coisa é levantar às 6 horas da manhã e dormir meia-noite, porque você depende do seu esforço. Outra coisa é você trabalhar com graça, com alegria, com certeza de que Cristo deseja abençoar a tua vida. E que não depende do teu esforço em termos de horas trabalhadas, mas depende da tua fé. Com excelência, com dedicação, com carinho, com graça, com alegria. Sabe, não é o meu braço, não é assim, Deus, essa semana eu vou trabalhar, então você trata de pagar minhas contas. Não é isso. Jesus, eu vou trabalhar com alegria essa semana. Eu vou trabalhar crendo que o Senhor já pagou minhas contas. Eu não tenho dívida mais. O Senhor quitou a minha dívida. E começa a declarar isso e começa a viver dessa forma, meu irmão, isso é fé. Agora, não, eu quero viver segundo a lei. Armou a tenda para Moisés. Eu quero viver de profecia, porque eis que te digo, meu servo, vai acontecer isso na tua vida. Meu irmão, o que tinha para acontecer na minha vida e na tua vida de melhor já aconteceu. Cristo já veio. Amém? O resto está tudo envolvido nisso. O resto que você precisa para viver está tudo escondido na cruz de Cristo. Amém? Eu e você precisamos descobrir isso. Paulo diz lá em Filipenses, ele fala assim, que eu possa conhecer o poder da tua ressurreição. Espera aí. O que a ressurreição de Cristo trouxe para a minha vida? Justificação. Romanos 4, 25. Ele foi entregue pelas nossas transgressões, sacrifício. Morreu pelo meu pecado. E ele ressuscitou para a minha justificação, para me inocentar, para me tornar justo, para me tornar merecedor. Paulo quer conhecer o poder de ser justo. Ele quer conhecer a herança que pertence a um justo, justificado, inocentado pela fé em Jesus Cristo. Paulo estava atrás disso. Eu e você temos que estar atrás disso. Nós vivemos no ano 2015, a morte já aconteceu, a ressurreição já aconteceu. O que veio na segunda-feira depois da ressurreição? Nós estamos nesse tempo. Se você estava armando tenda para Moisés e eu preciso de um profeta, eu preciso de um trem, eu preciso de algo que me satisfaça. Não, meu irmão, você precisa de Cristo e Cristo já veio. Aproximando-se deles, ouvindo, versículo 6, 7, 8, para finalizar. A ele ouvi. Chegou o tempo de você ouvir, e ouvir o evangelho, a graça e a salvação de Jesus. Ouvindo os discípulos, caíram de rostos, de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, levantai-vos, erguei-vos. E mais uma vez ele diz o quê? Que eu preguei sexta, não temais. Por que Jesus falou? A Bíblia diz que Jesus, no original ali, Jesus chega e pega eles. Vão ficar de pé. Por que Jesus falou assim, não temais? Eles estavam plenamente acostumados a depender de Moisés. Eles estavam acostumados a depender de profeta. Eles estavam acostumados a depender de faz isso e não faz isso. Eles estavam acostumados a viver segundo a lei. Talvez você esteja acostumado a viver segundo os seus próprios esforços.
Talvez a religião te ensinou assim. O mundo te ensinou assim. Se você não fizer por onde, Deus ajuda quem cedo madruga. Um monte de coisa, de doutrina assim. E quando eu digo isso, não é que não vou trabalhar. Não, é outra forma, eu já falei sobre isso. Mas talvez você foi acostumado a viver do seu esforço. Você foi acostumado a viver do seu braço. Como eu falei sexta-feira, você, enquanto eu era pequeno, enquanto eu tinha, sei lá, do meu 0 ano até meus 18 anos, eu dependia do meu pai e da minha mãe. Mas agora eu já sou grande. Agora eu vou depender do meu braço. Agora eu estudei, agora eu vou depender do meu diploma. Agora eu trabalhei nisso, agora eu vou depender da minha experiência. E aí nós crescemos e nos tornamos adultos. E não mais crianças que dependem do pai. Não estou falando dessa geração que tem 50 anos, está vivendo na casa do papai e da mamãe até hoje, não é isso não. Eu estou falando de fé, estou falando de vida com Deus. Eu estou falando que mesmo hoje, com 44 anos, eu não dependo do meu braço mais. Eu dependo dele, eu tenho um pai. A questão é que nós esquecemos que quando nós nascemos de novo, nós perdemos Deus, mas ganhamos um pai. E um pai que deseja cuidar das nossas vidas. Quando Moisés foi embora, acabou Moisés, acabou Elias, acabou o profeta, que eles ficaram com medo, falaram assim, mas agora como é que nós vamos viver? Você que está acostumado a viver dependendo de si mesmo, dependendo da sua obra, do seu esforço, a graça ela pode dar até um certo medo, é um negócio meio esquisito. Mas, então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Sabe o que significa isso daqui? 2 coisas. O próprio Deus falou assim, acabou. Elias some daqui. Moisés racha fora. Acabou. Ele é o meu filho. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o descendente. Isso aos olhos de Deus. E aos olhos dos discípulos, eles não viram ninguém mais. Só Jesus. Chegou o tempo de você não ver mais ninguém. Chegou o tempo de você não ficar caçando lei mais. Chegou o tempo de você não olhar mais para você. Não olhar mais para os seus acertos. Esperando que Deus te recompense. Nem olhar para os seus erros. Esperando que Deus te puna. Você ouviu isso? Acabou o tempo de você ficar olhando para os seus acertos, para os seus esforços, para os seus méritos, esperando ser recompensado. Esse tempo era o tempo da lei. Moisés saiu. E também saiu o outro lado. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós não atingimos a expectativa exigente da lei. Então, como diz a palavra, o que resta é o julgamento. Eu errei, então eu já estou esperando ser punido. Nem um lado e nem o outro. Acabou o tempo da lei. Para de olhar para você. Para de olhar para os seus esforços. Para de depender da sua vida. Chegou o tempo de você depender de Cristo. Os discípulos, cadê Pedro? Cadê Elias? Foi embora. Cadê Moisés? Foi embora. Eles não viram ninguém mais senão Cristo. Chegou o tempo de você não ver mais ninguém. Não é tempo de condenação mais. A mulher que foi trazida em flagrante adultério, Jesus, a lei manda apedrejar, e você aqui que fala. Jesus falou assim, tá. Quem não tem pecado pode ser o primeiro. A mulher apavorada falou assim, mas você não vai me condenar? Ele falou assim, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Você não vai me condenar? Eu falei assim, moço, você não me conhece? Moisés condenava, eu não sou condenador. Eu não sou acusador, eu sou o salvador. Quem é Jesus para você? Eu não posso errar. Eu não posso falhar. Aí tem 2 maneiras de entender essa história, né? O diabo fala assim, mas ela não conhecia Jesus. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você tem mais misericórdia, compaixão, tolerância do teu filho ou do que não é filho teu?
o filho do outro desobedece, uma outra pessoa desobedece, Deus vai pesar a mão nela. E quando é você? E quando é o teu filho? O teu filho que aos olhos dos outros merece umas palmadinhas, mas aos teus olhos merece compreensão. Mas não foi por querer. O diabo quer fazer, sabe o que conosco? Agora que você é filho, você não pode errar mais. Agora que eu sou filho, eu tenho mais amor ainda do meu pai. Se Deus me amou quando eu ainda era pecador, e agora? Não é assim com teu filho? Eu tenho certeza que você tem mais paciência, você tolera mais o teu filho do que eu. Entre o teu filho e eu ser punido, a punição vai para quem? Manda no lombo do pastor. E por que você acha que com ele é diferente? Não estou dando licença para pecar à vontade. Você sabe que o pecado tem consequência. Você sabe que o pecado faz mal. Você não gosta de pecar. Sabe o que Deus falou comigo esses dias? Esses dias foi essa semana. Ele falou assim, para de falar que o pecado é prazeroso. Para de falar que é bom pecar. Não é bom pecar. Não é bom pecar. A carne gosta do pecado. Eu não sou carne mais, eu sou espírito. Não é bom pecar. O pecado não é bom. Mas no momento, na hora, não é bom. Não é bom. O pecado traz consequência e traz consequência. Você não gosta de consequência negativa. O pecado não é bom. O pecado não faz bem. Mas e se eu pecar? Eu tenho um pai. Chegou o tempo de Jesus na tua vida. O tempo de Moisés já foi. Não sou eu que estou dizendo. Deus disse. Para de ouvir lei. A ele ouvi Cristo. Cadê? Deixa eu caçar a lei foi embora. Cadê o profeta? O profeta foi embora. Eles viram somente Jesus. Não tenha medo de andar na graça. Não tenha medo de andar debaixo de Cristo. Não tenha medo de depender única e exclusivamente de Cristo. Não temais. Não tenha medo. Ele é suficiente para a tua vida. A morte e a ressurreição de Jesus foram suficientes para me dar vida e vida em abundância. Coloque-se de pé. Deus quer que você seja completamente livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não submetais de novo a jugo de escravidão. Mas você não pode fazer isso. Eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei, você sabe. Chegou o tempo de olhar para Cristo. Chegou o tempo do perdão vir sobre a sua vida. Da justificação vir sobre a sua vida. E quanto mais justiça de Deus na tua vida, quanto mais perdão na sua vida, não vai tendo espaço mais para o pecado. Vamos adorar a Deus. Vamos adorá-lo como único merecedor de toda adoração. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos
passos vãos. És bondade que atrai, com irresistível graça te dou tudo o que sou. Temos um Pai hoje. Não temos mais um Deus. Não temos um Deus severo sobre as nossas vidas. Temos um Pai amoroso. Sobre nós não pesa mais as duras exigências da lei. Sobre nós pesa o amor de Deus que nos constrange. Hoje nós não esperamos mais a vinda do Messias. Hoje não aguardamos novos dias, porque o novo dia já veio, o Messias já veio, a profecia se cumpriu, a nova aliança, não mais no sangue de animais, mas firmada no sangue de Jesus, o Cristo. Espírito Santo de Deus, que a verdade liberte-nos, que a verdade nos cure, que a verdade nos traga paz. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que você seja livre das cobranças e das acusações e das condenações que o inimigo coloca, que o mundo coloca, que às vezes você mesmo, nós mesmos, auto-infligimos em nossas vidas. Nós mesmos nos cobramos. Nunca está bom, nunca é suficiente. Em nome de Jesus, seja livre disso. Jesus não veio para te acusar, Ele não veio para exigir. A exigência era tão grande que Ele cumpriu na vida dele. Você não dava conta de ser salvo, por isso Ele morreu para te salvar. Você não dá conta de viver uma vida sadia, saudável, por isso Ele morreu, Ele se enfermou para te curar. Você não dá conta de viver a prosperidade que Deus tem, porque a prosperidade de Deus, ela enriquece, ela não traz dores. Tem muitos ricos, cheios de dores, atormentados. E Deus tem uma riqueza sem tormento, uma riqueza que você deita e dorme, uma riqueza que supre, uma riqueza que satisfaz. Deus tem paz para a tua vida. Ele disse: a minha paz eu não dou, eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. As coisas de Deus, meu irmão, elas são dadas. E elas dadas por Deus e recebidas por nós pela fé. Não mais em Elias, não mais em Moisés. A Ele ouvi, esperai nele, dependei dele. Não veja ninguém mais, senão Jesus. Acabou o tempo. O tempo mudou, tem esse discernimento na sua vida, que a mudança, que já houve mudança de lei. Já houve mudança de aliança, de testamento, de herança. No nome de Jesus, o cumpridor de toda a lei. No nome de Cristo, o restaurador da justiça, o doador da paz. Nesse nome, receba pela fé. Fé é o oposto de obra. Fé é crer. Fé é aceitar. Como você aceitou a morte e a ressurreição de Jesus para te dar o novo nascimento. Receba a enfermidade de Cristo que estava sobre Cristo para você receber. Creia na enfermidade de Cristo para você receber a tua saúde. Receba saúde. Não por mérito, não por esforço, mas por fé. Saúde pela fé. Saúde como dádiva. Saúde como presente. Receba em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. O teu sangue, os níveis, a pressão, tudo isso em nome de Jesus, seja tudo restabelecido, restaurado pela fé, pelo favor de Deus, pela tua vida. Seja saudável, seja curado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele veio para dar vida em abundância. Receba pela fé a saúde, saúde em abundância.
Oh, Jesus. Receba a paz. A paz que excede o entendimento. Porque a paz no entendimento, a paz na razão, a paz racional é quando tudo está bem. Mas Deus, Ele tem um outro nível de paz. Que ainda quando as coisas não estão totalmente solucionadas ou resolvidas, existe uma paz interior que me traz descanso. A paz que Paulo tinha, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Ei, espera, vai dar certo. No tempo de Deus as coisas vão se concretizar, vão se concluir, vão ser solucionadas. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia do Senhor. Espera, porque nunca se viu nem se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Você entende que o trabalho está do lado de Deus e a esperança do nosso lado? Trabalha para aquele que espera, trabalha para aquele que espera, seja um que espere, seja um que tenha esperança, seja um que creia, seja um crente, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele está trabalhando, ele está vivendo, ele está fazendo, e a bênção de Deus está sobre a vida dele, a sabedoria de Cristo está sobre a vida dele. Ele não teme o dia ruim, porque ele sabe em quem ele crê. Ele não depende dele, ele depende de Cristo. Oh, Jesus, receba, meu irmão, essa paz. Receba essa alegria, essa condição de viver crendo, de viver recebendo, de viver disponível para Deus. Da mesma forma que você que é pai e mãe, você deseja dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará. Oh, Ele é Pai, um Pai que ama, um Pai que tem todo o recurso necessário, um Pai que pode todas as coisas. Pastor, por que não aconteceu na minha vida ainda? Espera, creia. Se demorar, espera. Se tardar, espera, porque certamente virá, não falhará. Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele disse, Ele vai fazer, o que Ele prometeu, Ele dá conta de fazer. Espírito Santo, grava essas verdades em nossos corações, que os nossos olhos estejam postos em Cristo, que nós tiremos os nossos olhos de nós mesmos, dessas leis que nós temos, desses esforços próprios, dessa retidão aparente que nós temos, e nós venhamos nos render ao Senhor, esperar no Senhor, crer no Senhor. Porque estás abatido, ó minha alma? Espere em Deus, creia em Deus, olhe para Deus. Espera. Uma palavra para você hoje: espera. Mas não espera de qualquer jeito, espera em Cristo. Espera na cruz vazia, espera no túmulo vazio, espera naquilo que já foi feito e foi liberado. Talvez não chegou ainda, não manifestou ainda, mas isso não quer dizer que não foi feito e não foi dado, não foi liberado. Talvez não chegou ainda. Lembra de domingo passado? Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem um grande galardão, uma grande recompensa. Você entende? Não abandoneis o seu esforço, o seu trabalho. Não, ele falou: não abandoneis a sua confiança. A minha fé é recompensada. A minha obra não, mas a minha fé é recompensada. A sua fé é recompensada. A nossa fé em Cristo, no que Ele já fez e aquilo já nos deu, tudo isso é recompensa para nós, Espírito Santo. Que as nossas vidas sejam vidas gratas, vidas cheias de fé, de esperança, de expectativa, que a qualquer momento o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se manifestará e entregará nas nossas mãos aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já conquistou.
Em nome de Jesus. E para a honra e glória dele. Amém, Jesus. E amém. E amém. A ele ouvir, somente a ele veja. Tira os olhos das coisas, tira os olhos de você, põe os olhos nele. Amém? Oferta é alegria, prazer, contentamento, gratidão de participar do reino, de participar da obra, de participar daquilo que Cristo já fez, já te deu. Não é teu dinheiro que você traz, é o dinheiro que Ele te deu condição que você traz. Amém? Se você está aqui, você não se batizou ainda, você precisa dessa aliança. A Bíblia diz, Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Se você não se batizou ainda, aqui atrás dessa parede tem uma piscina, tem água quente, tem roupa, tem toalha, tem Jesus, tem gente que te batiza, tem gente que seca teu cabelo, tem gente que está tudo pronto para você. Não para você se tornar um membro da igreja, mas para você se tornar um membro da família de Cristo. Amém? Então, se você quiser ir para o céu, se você precisa de uma aliança com Deus, daqui a um minuto termina, nós vamos lá fazer uma aliança com Deus. Amém? Feche seus olhos, Jesus. Muito obrigado por ter feito tudo, muito obrigado por ter me dado paz, muito obrigado por ter me dado justiça, muito obrigado por ter me dado vida e abundância, saúde e dinheiro e sabedoria e vida eterna e saúde e graça e abundância, graça da minha vida. Muito obrigado, Jesus, por uma semana sobrenatural, uma semana enriquecida, uma semana viva, uma semana cheia de ânimo e de disposição, uma semana de milagres, uma semana em que serei alcançado pelas tuas bênçãos, pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas. Jesus, muito obrigado por me proporcionar uma vida abundante e eterna. No teu nome, para sempre eu te amo, Jesus. Amém e amém. Você tenha a melhor semana da tua vida. Amém? Você que quer batizar, corre para cá.